Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5. Carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 5, mesmo assentado, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Amém. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza. O seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos, e arranjarão para si as mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, por gentileza. Vamos orar ao Senhor Jesus. Bondoso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações durante o período de louvor, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento tão precioso na sua presença, Pai. E Deus, nós oramos ao Senhor agora, para que o teu Espírito, Senhor, que a tua palavra venha ao encontro, Deus, de cada coração aqui nessa noite, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, e que nós possamos reter, ó Pai, e guardar a tua palavra em nossos corações, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Amém e amém. Amém. Nós estamos diante de uma carta pastoral que Paulo escreve a Timóteo. E é muito interessante este capítulo, e principalmente os versículos que nós lemos, onde Paulo encoraja Timóteo a continuar, firme na sua fé, firme pregando a palavra do Senhor, o Evangelho. Talvez Timóteo estivesse passando por momentos difíceis à frente da igreja, e Paulo precisava encorajar esse jovem líder. E quando me passaram o tema, convergência, esse texto me veio à mente, eu comecei a lê-lo e a estudar ele. E foi muito interessante. Porque a palavra convergência, o significado dela é daquele que caminha, para o mesmo objetivo, para o mesmo alvo, caminham para o mesmo ponto. E há algo em comum em nós, embora nós estejamos aqui em várias igrejas diferentes, embora da mesma denominação, há uma coisa certa: Cristo está voltando, e a palavra do Senhor precisa ser pregada. E nessa noite nós vamos falar sobre convergência. O mundo precisa ouvir de nós o Evangelho. Amém? Então, no primeiro versículo, nós vamos ver Paulo aqui falando: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino. Algo muito interessante que nós observamos nesse primeiro versículo é que o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre eu e você. O Evangelho é sobre Cristo, sobre o seu reino. É sobre um Deus que enviou o seu Filho, o unigênito, para morrer na cruz do Calvário. O Evangelho se trata sobre isso, sobre salvação, sobre transformação, sobre o amor de Deus Pai em enviar o seu Filho à terra. O Verbo se fez carne. O Deus esvaziou-se de si mesmo e andou, tabernaculou entre nós. Não é sobre mim, não é sobre você. Muito embora o que a gente mais tem ouvido aí fora é um evangelho
que prega justamente o contrário. É um evangelho que coloca você no centro do coração de Jesus, coloca você no centro do evangelho, tudo gira em torno de você. Mas Paulo fala a Timóteo, diante da presença de Deus e de Cristo, e do seu reino que já foi instaurado com a vinda de Cristo Jesus, não é sobre nós. Não é sobre eu, o apóstolo Paulo, talvez o maior missionário que levou o evangelho a tantas pessoas, a tantas cidades e fundou tantas igrejas. Paulo não está falando sobre ele. Paulo está falando de uma referência ainda muito maior, que é Cristo e o seu reino. Não é sobre nós, é sobre Cristo, é sobre Jesus, é sobre o seu amor demonstrado na cruz do Calvário. É sobre isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, não é por mim que você vai anunciar, não é por mim que você vai continuar à frente. Jovem, não é pelo seu pastor, não é pelo seu líder, é por Cristo Jesus e o seu reino. Não é sobre nós, é sobre Cristo. E por saber quem Cristo é e pelo seu reino, por isso nós anunciamos o Evangelho. E por isso que Paulo fala no segundo versículo, verso 2, ele diz o seguinte: a palavra precisa ser anunciada. Veja comigo o verso 2. Pregue a mensagem ou pregue a palavra, instem em anunciá-la, seja em tempo certo ou não, em tempo fora de tempo, um tempo favorável ou não favorável. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. O tempo de anunciar a palavra do Senhor é agora. Amém? É hoje. Nossa irmã, quando ministrava o louvor, ela fala: nós não vamos receber algo novo e retermos somente para nós. Nós vamos receber e partilhar, compartilhar. A palavra precisa ser anunciada e o tempo é agora. Não é amanhã, depois de amanhã. Nós não podemos programar o dia que nós vamos falar do Evangelho. O tempo é agora, seja um tempo oportuno, seja um tempo favorável ou não. Seja na escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, talvez no meio da sua parentela. Tempo favorável ou não, em meio à pandemia ou pós-pandemia, o tempo é agora. Bonhoeffer, ele diz que o tempo é curto e a eternidade é longa. E quando eu li esse trecho, li essa frase, a gente estava viajando, estava com meu sogro e com minha sogra no carro, e eu comecei a refletir. O tempo terreno aqui, o nosso é curto de fato, mas a eternidade é longa. Isso faz com que nós reflitamos a nossa vida aqui na terra. Jovens, quantos amigos nossos vivem, o carpindim, vivo agora, querem desfrutar da vida e talvez para eles o desfrute da vida é balada, barzinho a noite inteira, final de semana em festas, levando uma vida promíscua. Mas a palavra do Senhor nos fala que o nosso tempo aqui, ele é curto, mas a eternidade, ela é longa. Então, aonde nós queremos passar a nossa eternidade? Nós queremos passar a nossa eternidade ao lado de Cristo Jesus, participando da mesa da comunhão, ou no lugar onde a misericórdia de Deus já não existirá mais, que é o inferno. Você já parou para imaginar como que será o inferno? Como será um dia no inferno e saber que ali a mão do Senhor não estará, a misericórdia do Senhor não estará? E Jeremias fala que o motivo de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Então imagina como será o inferno. Então imagina como será a eternidade nesse lugar, sem a graça de Deus.
E nós precisamos anunciar essa mensagem, porque hoje em dia a gente ouve muita mensagem, mas uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que não provoca, que não confronta o nosso coração, que não confronta a nossa vida. Venha como estás e permaneça como você está. É isso que a gente tem ouvido aí fora. E há quem diga que a Bíblia ela é desatualizada, mas a gente acabou de ler aqui que haverá dias que as pessoas deixarão de procurar a verdade, deixarão de ouvir a verdade e procurarão satisfazer a si próprio. Nós já estamos vivendo esse tempo. Mas nós precisamos ter em mente que é de nós que o mundo ouvirá o Evangelho. É através da sua vida que você possa ser um canal, um instrumento de graça e de redenção aonde Jesus tem te colocado. Muitas vezes a gente quer fazer a diferença lá fora, na África, países subdesenvolvidos, carentes, pobres. Mas esquecemos que nós somos um agente de transformação aonde Jesus tem nos colocado. E onde Jesus tem te colocado, você tem sido um agente de transformação? Aonde Jesus tem nos colocado, será que nós temos falado do Evangelho? Será que as pessoas têm ouvido de nós e visto em nós o Evangelho de Deus? O tempo é agora. E Paulo fala para ele, pregue, anuncie a palavra em tempo e fora de tempo. E ele também dá a Timóteo o modo de como manusear a palavra do Senhor. Convencer, repreender, animar e também ensinar. Mas tudo isso com paciência. E paciência é uma coisa que a gente não tem visto muito ultimamente, né? Tanto, e eu falo agora da parte eclesiástica, dos jovens quanto dos líderes. Né? A gente anda muito impaciente. Né? Talvez a rotina, a agitação da nossa vida, a agenda lotada, tantos afazeres, tantas demandas, que vai nos consumindo e parece que a nossa paciência ela vai indo também embora junto, né? Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, jovens, permita-se ser repreendido, ser encorajado, ser animado pelo seu pastor, pelo seu líder, pelos seus pais. Líderes, repreenda, encoraje, anime, ensine com paciência. Nós precisamos, amados, embora há circunstâncias e situações que a gente acaba explodindo, né? Mas através da pregação da palavra, do anunciar a palavra, nós precisamos repreender, ensinar, encorajar, animar jovens. Mas é toda a igreja, mas hoje é um culto de jovens. Jovens, se animem, se encorajem na presença do Senhor Jesus. Vocês são a igreja de agora e do amanhã também. Você parou para pensar como será a igreja daqui 15 anos? Daqui 50 anos, você já parou para imaginar como será a igreja? Como estará a igreja de Cristo? Diante daquilo que você tem visto hoje, diante do cenário atual, faça essa projeção e comece a imaginar como será a igreja daqui 10, 15, 20, 30, 50 anos. Se os nossos jovens, se as nossas crianças, se os nossos adolescentes não forem repreendidos, não forem animados, encorajados, ensinados na palavra, aonde a nossa igreja vai parar? Como que o evangelho vai ser anunciado? Se nós não ensinamos, se nós não compartilhamos, como que o mundo ouvirá de nós o Evangelho? Como o mundo ouvirá de vocês, jovens, o Evangelho?
Ou melhor, como o mundo tem ouvido de você o Evangelho. Versículo 3 nos mostra que mesmo com esse chamado a anunciar a palavra, haverá rejeição. Haverá rejeição da palavra, o versículo 3 nos diz assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos, e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Fato. Infelizmente, é o que a gente tem ouvido e visto, não é mesmo? Nas mídias sociais, é isso que a gente tem visto. Pessoas querendo apenas consumir da igreja. Quando você vai no mercado e você não acha aquilo que você quer, o que você faz? Você troca de mercado. Quando aquele mercado não te atende mais, quando uma loja não te atende mais, o que você faz? Você troca. Você procura uma loja que te atenda melhor, que atenda aquilo, os seus anseios, os seus desejos. E muitas vezes dentro da igreja a gente tem pessoas consumistas, que quando aquela igreja não está agradando, que quando aquela igreja não está dando a ela aquilo que ela veio consumir, ela simplesmente troca de igreja. Ela vai consumir de outra. Crente consumista. Você conhece uma pessoa assim? Pessoa que não quer ser confrontada, pessoa que não quer ouvir a verdade. Ela quer ouvir apenas aquilo que faz bem ao seu ego. Massagie o seu ego frágil. Que seja doçura, faça cócegas nos seus ouvidos. Mas uma palavra de transformação, que confronte, que faça ela mudar de vida, isso não agrada. E a gente já está vivendo esse tempo. Nós já estamos vivendo esse tempo. Onde o Evangelho ele começa agora a ser mascarado, acobertado. Nós já não podemos falar abertamente do Evangelho e os princípios divinos. Agora nós temos que mascará-lo, colocar açúcar, para que as pessoas possam sentir o sabor. É isso que a gente está vivendo, a igreja que nós estamos vivendo. E eu falo do nosso contexto nacional, é isso que a gente tem visto e ouvido. E até quando isso vai imperar? Até quando eu e você vamos nos calar diante dessa situação, desse cenário? Nós conhecemos a verdade. E volto a repetir, nós precisamos compartilhar. Não podemos reter isso somente para nós. O mundo precisa ouvir de nós o Evangelho. Esse é o nosso alvo. Nós precisamos convergir para o mesmo ponto. A pregação da palavra. Anunciar o Evangelho, anunciar a pessoa de Cristo, a transformação e a salvação que há somente nele. E as pessoas só vão conhecer Cristo a partir do momento que elas terem contato com a palavra. Foi por isso que Deus nos revelou. E em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos deixou as Escrituras para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais dEle, conhecer o Evangelho. O mundo precisa ouvir de nós o Evangelho, e é por meio da sua palavra. Nós não podemos negligenciar a palavra do Senhor. Nós não podemos nos basear apenas nas nossas experiências pessoais. Quer conhecer Jesus Cristo? Vá à sua palavra. Não há outro caminho. Se nós queremos transformação para a nossa família, se nós queremos transformação para o nosso trabalho, se nós queremos transformação na nossa faculdade, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, nós precisamos anunciar a palavra e nos voltarmos à palavra. Não há outro meio.
Não há outro caminho. Não existe caminho fácil do Evangelho. Jesus fala: aquele que quiser seguir, tome a minha cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse que o caminho do Evangelho seria fácil. Jesus fala que bem-aventurado aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. É isso que nós carregamos. Ser perseguido por causa do nome de Cristo Jesus. E não há coisa melhor na vida do que isso. Nós estamos fazendo uma série de sermões na primeira carta aos Coríntios. E semana passada nós falamos um pouco sobre o que nós temos oferecido, o tipo de obras. E aqui não é algo para a nossa salvação, mas é a externalização daquilo que Cristo realizou em nós, que o Espírito Santo realizou em nós. E o que é que nós temos feito com o ministério que Jesus tem colocado em nossas mãos? E Paulo, escrevendo naquela igreja, ele fala assim que no dia do juízo, no grande dia, as nossas obras, ela passará pelo fogo. E há obras que parecerão com pedras preciosas, iguarias, ouro, prata. Mas ele fala também que no dia do juízo passará pelo fogo obras que parecerão como madeira, feno e palha, e essas serão consumidas pelo fogo. O que é que nós temos feito com o ministério do Senhor? Aquilo que Ele confiou a nós, nós temos tratado como pedras preciosas, ou simplesmente como madeira, palha e feno. Se você se perguntar hoje, qual é a qualidade da sua obra, do ministério que Jesus tem colocado na sua vida, e como você tem desenvolvido isso na sua vida, ela vai ser o quê? Iguarias preciosas ou madeira, palha e feno, que é consumida pelo fogo. Paulo fala que haverá pessoas entregues a seus próprios desejos. Pessoas que viverão segundo a sua carnalidade, segundo os seus próprios desejos. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele está na cidade de Corinto, e Corinto, naquela época, naquele período, era uma cidade totalmente promíscua, caída. Ruas cheias de prostituta. A perdição total. E Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, capítulo 1, ele, então, diante daquele cenário que ele estava vendo, ele fala da natureza caída do homem. Dos homens e mulheres entregues às suas paixões, aos seus desejos. E quando nós lemos o capítulo 1 de Romanos, nós vemos que a humanidade, o homem, a mulher, é um ser caído, sem salvação, sem escrúpulos. Até que ele chega, então, no capítulo 3 e fala, que o próprio Deus entregou o seu Filho como propiciação para morrer na cruz do Calvário, nos resgatar, lavar as nossas vidas. Pessoas entregues aos próprios desejos. É o que a gente está vendo hoje. Pessoas entregues aos seus próprios desejos. Não se importando mais com os princípios divinos. Não se importando mais com as santas escrituras. Não se importando mais com o seu líder. Não se importando mais com os seus pastores, com os pais. Entregue aos seus próprios desejos. E Paulo continua falando. E procurarão para si mestres. Arranjarão para si mestres. E lendo esse texto eu fiquei perguntando, não sei quem é pior, essas pessoas que procuram esse tipo de mestre, ou se a existência desses mestres.
que negam ao pregar a verdade das Escrituras para satisfazer o ego das pessoas, que distorcem a palavra do Senhor para satisfazer uma classe, um grupo de pessoas. Nega os princípios divinos para satisfazer pessoas. E é o que a gente tem visto por aí, não é verdade? Sim ou não? Já não é mais o evangelho que transforma. Agora o evangelho tem que ser transformado para se amoldar a vida das pessoas. Já não é mais a vida das pessoas que são moldadas pelo evangelho. Crente consumista. E Paulo continua falando: deixarão de acreditar na verdade para crer em mitos, em fábulas, em fantasias. Gente, quer coisa mais atual do que isso? É a nossa realidade hoje. Talvez você conheça pessoas que frequentam uma igreja assim. Talvez você conheça pessoas que são assim. Talvez você conheça um jovem amigo seu que é assim. Que quando ele é confrontado pela verdade, ele espana. Ele foge, ele vaza. Não, ele quer o evangelho light, um evangelho que é só amor e paz, good vibes. É isso que as pessoas estão procurando. Haverá tempo que as pessoas deixarão de buscar a verdade, de ouvir a verdade, de acreditar na verdade, para quererem falácias, em mitos, em inverdades. E é tão triste. Nós vemos pessoas deixando de crer nessa verdade absoluta para acreditar nas falácias humanas. É tão triste ver pessoas se afundando nas inverdades deste mundo e tão perto dele está a verdade absoluta que é Cristo Jesus. O verso 5, nós já estamos finalizando. O mundo precisa ouvir de nós o Evangelho. E por isso, persevere. Amém? Persevere. Porque você recebeu o chamado a anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas haverá pessoas que rejeitarão essa verdade, que não vão querer ouvir o Evangelho. Mas nós precisamos perseverar. Acompanhe comigo o verso 5. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho, ou evangelista, né, algumas traduções trazem, e cumpra bem o seu dever de servo. Seja moderado em todas as coisas, seja sóbrio, ser calmo, paciente, como Paulo já falou lá no verso 2, sereno de espírito. Nós não podemos levar o Evangelho a ferro e fogo. Uma coisa que eu tenho orado ao Senhor, que tem trago paz ao meu coração, é de saber que não sou eu que vou levar ninguém para o céu. Não sou eu que sou capaz de salvar alguém ou de levar alguém à perdição. O único capaz de salvar as pessoas é o próprio Cristo. Não é seu papel carregar as pessoas nas costas até o céu, é o próprio Cristo que trabalha no coração. Mas cabe a mim e a você pregar o Evangelho. Paulo fala à igreja do Corinto, né, tá naquela briga toda, divisão da igreja, uns querem ser seguidores de Paulo, de Pedro, de Apolo, e Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou,
Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem salva é Deus. Então, acalme o coração. Acalme o seu coração. Anuncie o Evangelho. Haverá rejeições, mas persevere. Continue anunciando o Evangelho. Ah, pastor, mas eu quero que o meu pai, que a minha mãe, que o meu amigo que eu gosto tanto, venha para o Senhor. Ok, você já lançou a semente. Outro talvez regará. E Deus dará o crescimento, Deus salvará, conforme a sua boa vontade. Acalme o coração. Não precisa empurrar o Evangelho goela abaixo da pessoa. Você acaba assustando a pessoa. Aí que a pessoa nunca vai querer ouvir o Evangelho, vir à igreja, participar de um culto de jovens, de um pequeno grupo, de uma célula. Calmo, sereno de espírito, moderado. Paulo fala também para nós perseverarmos, porque haverá momentos de sofrimento, de aflições. Como eu disse, Jesus não nos disse com o Evangelho que seguir Ele seria um caminho fácil, um mar de rosas. Talvez você saiba disso. Talvez você esteja passando por um momento desse, de sofrimento, de dor, mas continue perseverando. Continue anunciando o Evangelho. Continue falando do amor de Cristo Jesus. Continue falando da pessoa de Cristo Jesus. Como um bom pregador. Um pregador do Evangelho. Como um bom evangelista. Muitas vezes a gente cai no erro de achar que somente o pastor é pregador. Somente o presbítero. Não, cada um que está aqui nessa noite é um pregador do Evangelho. Ah, pastor, mas eu não estudei, eu não fiz um seminário, não me formei, não fiz nenhum curso teológico. Mas quando nós olhamos para Mateus, capítulo 28, Jesus fala: ide por todo o mundo e essa ordenança é para mim e para você. Não foi apenas para os discípulos, não é apenas para os líderes, não é apenas para os pastores, é para você jovem, para você adolescente, para você criança, senhor, senhora. A igreja de Cristo precisa anunciar o Evangelho. E cumpra bem o seu dever de servo. E o servo, ele faz o quê? Quando o seu mestre, o seu amo, pede alguma coisa, ele obedece. E que eu e você possamos ser servos obedientes. Suportar as lutas, suportar as aflições, porque elas existem. Nós passamos por isso, passaremos por isso. Mas persevere. Persevere onde Jesus tem te colocado. Por mais que pareça que não esteja surtindo efeito. Fala, Senhor, eu vou parar de falar do Evangelho porque parece que não está mudando nada. Parece que o meu ambiente de trabalho só tende a piorar. Parece que a minha família, quando fala do Evangelho, todos se voltam contra mim. Parece que quando eu falo do Evangelho, os meus amigos, eles viram as costas para mim. Persevere. Persevere porque aquele que te enviou foi o próprio Cristo. Você não está sobre a palavra do seu pastor, você está sobre a palavra do Cristo. Você não vai falar sobre você vai falar sobre o reino de Cristo. É sobre Ele. Nós precisamos correr a anunciar o Evangelho. Nós precisamos correr a anunciar as boas novas do Evangelho. Jesus conta com você. Ele te chamou. Então vá, obedeça-o. Amém? Gostaria que você colocasse em pé. Gostaria de chamar o Daniel aqui. Por gentileza.
Eu não sei, jovem, irmãos, irmãs que estão aqui nessa noite. Eu não sei qual tem sido as suas dificuldades, talvez, de cumprir o bom papel do pregador, do evangelista. De cumprir com obediência, sem ressalvas, ser um servo de Cristo. Mas uma coisa é certa, Ele está aqui, e Ele quer usar a sua vida. Nós estamos aqui para levantar placas, porque afinal, nós vamos convergir para o mesmo ponto, Cristo Jesus, amém? E até a sua vinda, e Ele virá, nós precisamos anunciar as boas novas. Eu não sei qual tem sido o empecilho na sua vida, qual tem sido as barreiras, qual tem sido as suas dificuldades, mas eu convido você nessa noite a se render a Ele. Se render a Cristo Jesus, aquele que falou aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Aqueles que estão na missão, Jesus estará com eles. Então não tenha medo, se renda a Ele. Entregue os seus medos, os seus anseios, as suas dificuldades naquele que vos chamou. Jesus não ia te chamar por uma coisa que você não conseguiria fazer. E se você está encontrando dificuldade, vamos orar a Ele nessa noite. Vamos orar a Ele para que a gente possa, e para que o mundo ouça de nós, o Evangelho. E que em nós e através de nós, vidas sejam transformadas, bairros sejam alcançados, cidades sejam transformadas e nações se prostrem aos pés de Cristo Jesus.